Cara, esse negócio de romantizar a violência me irrita profundamente, viu? Mas muito mesmo. É o saudosismo de pancadaria, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo. O mais importante é espalhar nos grupos de WhatsApp, né? Pega o link, joga no grupinho e um abraço. Falemos de violência, a romantização da violência, que sim, ela existe. E é porque eu tô falando desse assunto, né? Esses dias eu estava estudando para gravar um Sabia Não, lá no YouTube do Esporte Interativo, e o assunto era Haaland. E aí o que isso tem a ver com violência? Vou explicar. Uma das curiosidades sobre o Haaland, uma das histórias que são muito boas da biografia do Haaland, é que o pai dele foi jogador, né? O pai dele jogou na Premier League durante um tempo, jogou no Leeds, jogou no Manchester City, e teve uma treta durante muito tempo com o Roy Keane, que é um dos jogadores mais emblemáticos da história recente do Manchester United, pelo menos da era Premier League. E o Roy Keane meio que aposentou o pai do Haaland com uma falta das mais violentas que eu já vi na vida. O pai do Haaland sofreu uma lesão séria no joelho, tentou voltar algumas vezes e tal, mas 2, 3 anos depois daquela pancada, ele acabou de fato parando com uma série de inflamações no joelho. Essa história está completinha, toda contada no Sabia Não, no YouTube do Esporte Interativo. Mas aí isso me deu o gancho. Por quê? Porque a imagem da falta do Roy Keane em cima do pai do Haaland, que eu não sabia que era o pai do Haaland até um dia desse, ela sempre apareceu em vídeos de futebol raiz, de futebol para macho, de futebol de verdade, do futebol de antigamente. Né? Normalmente com um fundo de rock and roll e tal, um heavy metal bem pesado, e as faltas rolando e tal, mostrando como é um jogo viril, como não é um jogo para qualquer um, como é um jogo de imposição, um jogo de homens. E aí essa falta do Roy Keane tá sempre lá. E aí eu comecei a fazer uma reflexão. Mas antes de iniciar essa reflexão, é bom falar do aplicativo OneFootball, porque a gente está falando de Premier League aqui, de futebol inglês, e você pode acompanhar a Premier League, classificação, o alerta dos jogos, estatísticas e tudo mais, via OneFootball. Você clica na descrição do vídeo, o link está lá, vai direto para a lojinha virtual, baixa o aplicativo e um abraço. Lembrando, o OneFootball ele está em mais de 180 países e é 100% gratuito. E aí eu comecei a pensar sobre como a gente romantiza determinadas barbaridades. Por exemplo, o Roy Keane. As pessoas falam, não, aquilo é que era jogador de verdade, aquilo é que era de fato que incorporava o espírito do clube. De fato, o Roy Keane esteve numa época muito vencedora do Manchester United. Porém, é bom lembrar que ele cansou de ser criticado na Inglaterra por conta das suas entradas totalmente acima do tom. Mas muita coisa acima do tom. E que se a gente fizer comparações hoje, e aqui não é uma defesa, é apenas uma comparação, se a gente pegar o caso do Felipe Melo, o Felipe Melo aqui, ele não é romantizado. Pelo contrário, normalmente as manchetes, as matérias, as análises, elas são bem pejorativas em cima do Felipe Melo, que virou meio símbolo de um jogo sujo, de um jogo violento e tal. Por mais que o Felipe Melo já tenha dado motivos para ser criticado, porque de fato ele muitas vezes passa do tom, como por exemplo o Fagner passa do tom várias vezes, eles são muito mais analisados e reduzidos a isso do que qualquer outra coisa. Você meio que ignora muitas vezes as ótimas funções táticas que tanto Felipe Melo quanto Fagner executam, a regularidade com que eles atuam e ficam nessa pecha do jogador violento. Eles são jogadores violentos? Eles são jogadores bem duros. E o que eu quero dizer é, daqui a um tempo, quando passar e eles pararem ou saírem do seu clube, as pessoas podem correr o risco de olhar para trás e ao invés de ter a visão que temos hoje, de que eles são jogadores que passam do tom, que tomam muito cartão, que prejudicam seus times muitas vezes por conta de entradas intempestivas, a gente vai começar a olhar e apontar e falar, poxa, aquela época que o time de fato tinha aquilo roxo, ou era de fato ali que aqueles jogadores tinham raça. Porque é mais ou menos isso que a gente faz com alguns jogadores que quando jogavam eram taxados de violentos e quando esses caras pararam, eles começaram a ser vistos como o símbolo ali de um futebol de entrega, de um futebol viril, de um futebol de homem. O Roy Keane é um exemplo, né? O Júnior Baiano em algum momento também foi esse exemplo. Muitos jogadores ali nos anos 90 e anos 2000 que eram jogadores duros e que cansaram de tomar cartões absurdos
em jogos importantes, inclusive. Esses caras hoje, eles são vistos com uma certa saudade, né? Poxa, como eu queria ter um Kane no meu time, como eu queria ter um Júnior Baiano no meu time, ou como eu queria ter fulano no meu time. E aí, se a gente projetar para hoje, a gente vai ver que se esses caras atuassem hoje, eles iam estar sendo criticados. E inclusive, o Roy Keane, com o VAR e com uma série de tecnologias hoje, ele ia ficar muito mais fora do que dentro de campo, porque passava do tom, mas muita coisa. Então a gente tem essa mania de meio que romantizar essa violência. Basta olhar, por exemplo, tem vídeos falando da era antes da Premier League, do futebol inglês, que era os campos muito ruins, um jogo que de fato era muito duro, um jogo que era pouco jogado no chão, porque era violento, o campo não ajudava, e por isso era muita bola longa, muito cruzamento. Isso criou o rótulo do inglês, com o chuveirinho inglês, e hoje não é mais assim, né? Então não há dúvidas, por exemplo, que a Premier League é um campeonato hoje muito melhor do que era o campeonato inglês antes dos anos 90, e passa muito por número de faltas, pelo jogo rolar, pelo jogo fluir, que é uma coisa que eu já falei disso aqui num vídeo sobre futebol raiz, que a gente às vezes projeta situações que elas não existem, ou tem saudade de coisas que não fazem o menor sentido ter saudade, como por exemplo um jogo com 90 faltas. Então essa história, quando se distancia, é que a gente faz um floreamento para tentar justificar, né? O caso do Roy Keane, para mim, é muito sério, né? O Roy Keane é um cara muito importante na história do Manchester, como eu falei, inclusive fez o gol do título mundial do Manchester contra o Palmeiras, mas não dá para passar a mão na cabeça. Se fosse hoje, esse jogador ele ia estar quase que banido, porque não dá, o nível de entrada que ele normalmente dava era um negócio de outro mundo. Então a gente precisa ter muito cuidado, e anotem o que eu estou falando em relação a alguns de hoje. Escolha aí 2, 3 jogadores que você considera violentos, e que esses caras de fato hoje são criticados por isso, e justamente criticados, e espere quando eles se aposentarem, como é que eles vão ser vistos. Pode ser que você se surpreenda. É isso, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Se inscreva no canal, toque na notificação, espalhe o conteúdo por aí, grupinho de WhatsApp, e volte sempre. Beleza? Nós estamos juntos, um abraço.